Boa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, aí na sua empresa, talvez até no meio do seu lazer, né? Com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Eu quero pedir a Deus que Deus venha honrar essa noite, nos abençoar muito, que nós possamos aprender um pouquinho mais de Deus. Eu quero nesse momento agradecer a Deus pelo culto maravilhoso que tivemos hoje à noite, pelos irmãos em Cristo que ali estiveram conosco, né? E pedir a Deus que Deus venha abençoar você que nesta hora vai estar ligado conosco e também compartilhando a palavra de Deus. Nós vamos nesse momento fazer uma breve oração e entrar na palavra do Pai Eterno, porque Deus tem pressa em realizar um milagre na nossa vida, amém? Você crê nisso? Então verás a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai, nesse momento tão especial, que nós estamos a poucas horas, meu Deus, de terminar mais um dia, esta quarta-feira. A quinta-feira está muito próxima de nós. Eu quero pedir, meu Deus, que nessa noite o Senhor guarda a nossa vida, abençoa também a vida, meu Pai eterno, a vida, Senhor, do Lucas, meu Pai, que hoje à tarde foi, Senhor eterno, ali internado para, ó Deus, um procedimento cirúrgico amanhã. Eu quero pedir, ó Deus, guarda teu filho, abençoa a equipe médica, meu Pai, abençoa a Cláudia, abençoa o Sandro, abençoa, meu Pai, a vida da Laís, meu Pai, o Domingos. Toma, Senhor, essa família em tuas mãos. E eu creio, meu Deus, que o Lucas está na mão do Senhor. Aqueles médicos serão, meu Pai, teus enviados, ó Deus, e a mão deles será a mão do Senhor, meu Pai, amanhã de manhã. Deus eterno, estarei em oração pela vida do teu filho. E peço, meu Deus, que todo aquele pai que está, ó Deus eterno, buscando uma bênção do Senhor, que venha encontrar. Deus, nesse momento, eu quero entregar nas tuas mãos, meu Pai, esse momento sagrado, e peço que a tua palavra, ela seja um alimento para a nossa vida, em nome de Jesus. E só você que crê no poder de Deus, só você que crê em milagres, você diga amém, diga graças a Deus. Meu querido, eu quero convidar você que está nos acompanhando agora, deixe o seu like, né? Que você possa se inscrever em nosso canal, e com certeza Deus estará nos abençoando rica e poderosamente. Amados, a palavra que Deus colocou em meu coração para essa noite, para essa breve meditação, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 15, que fala sobre Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Nós vamos à santa e bendita palavra de Deus, porque Deus quer realizar um grande milagre na nossa vida nessa noite, amém? A palavra de Deus em Atos 17, 15, fala assim para mim e para você. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro, esse contador de história? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito:
ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Meus queridos, preste bem atenção nessa palavra tão extraordinária. Paulo vai para Atenas, e com eles alguns irmãos. Mas quando Paulo chega a Atenas, ele dá ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Atenas, meus queridos, a capital do conhecimento, capital dos grandes pensadores, capital da idolatria também, aonde ali grandes mestres renascentistas se levantaram naquela época, pensadores, poetas, filósofos. Era um lugar onde o povo tinha muito conhecimento, onde o povo era muito estudioso, onde o povo também perdido na idolatria, promiscuidade. Tudo que você pode pensar que não presta, acontecia naquele lugar. O que me chama a atenção é que quando Paulo está em Atenas esperando a Silas e Timóteo, a Bíblia diz que o coração de Paulo se comovia dentro dele, se revirava, se revoltava dentro dele, vendo aquela cidade tão apegada à idolatria, ao paganismo, às coisas erradas. E Paulo então começa a pregar em algumas sinagogas e a discutir a palavra de Deus com alguns religiosos. Daí a pouco Paulo começa agora a ministrar a palavra na praça e se ajuntaram muitos atenienses. Mas Paulo, quando chegou em Atenas, observando a cidade tão envolvida na idolatria, Paulo passou em um determinado lugar onde tinha altares para todos os deuses pagãos que eles adoravam. Ali tinha Diana, tinha Zeus, Afrodite e tantos pseudos deuses pagãos eram adorados ali. Muitos de outras nações eram adorados ali. Era um povo que, embora adorassem vários deuses pagãos, achando eles que eram divindades, mas esse povo era um povo largado a tudo enquanto era tipo de idolatria, promiscuidade, você pode pensar. Só que havia um altar vazio.
E Paulo precisava de uma condição para ministrar. E Deus deu a ele uma revelação, Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele discernimento, e aquele altar vazio que eles adoravam sem saber o que. Paulo usa esse altar para falar de Jesus, para falar da ressurreição, para falar do arrebatamento da igreja. O que me chama a atenção é que Paulo é levado ao Areópago. O Areópago era um anfiteatro, onde ali se reunia todos os pensadores, onde ali se reunia os homens mais inteligentes, religiosos, e eles ali discutiam dias, horas, todos os dias se reuniam naquele lugar. Agora levam Paulo para lá, para Paulo explicar sobre o que seria aquela doutrina, porque todos agora tinham curiosidade, porque uma doutrina nova é falar de Jesus, algo que eles não tinham conhecimento. Falavam-se ali de vários supostos deuses, falavam ali de tanta idolatria, mas não se falava de Jesus. Agora Paulo vem pregar sobre Jesus. E Paulo então fala para eles acerca da idolatria que eles cometiam, e sabia que eles eram muito supersticiosos, né? Porque adoravam muitas imagens de escultura, acreditavam em tudo que você pode pensar, mas não tinha nenhum relacionamento com Deus do céu e não tinha conhecimento de quem era Jesus de Nazaré. Paulo então aproveita essa brecha e entra para pregar sobre o arrependimento, porque ele está dizendo que a época da ignorância da vida deles, Deus não ia se lembrar. Porque Deus sabia que tudo que eles faziam era na ignorância. Como eu e você, antes de Jesus, adorávamos imagens de escultura, acendia vela para mortos, era isso e aquilo. E quando Jesus entrou na nossa vida, tudo isso mudou. Ele nos deu sabedoria, ele nos deu entendimento. Mas o que me chama a atenção que Paulo vai falar para eles que entendia a visão e a fé deles, entendia a superstição da qual eles acreditavam tanto, mas agora ele vai falar de Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos, do arrependimento, e quando Paulo bate nessa tecla, eles falam, bom, a esse assunto nós vamos falar outro dia, hoje não. E eles simplesmente calaram Paulo, não deixaram Paulo falar. Acontece que uma vez que você abre a boca para falar de Jesus, com sabedoria, com unção, com discernimento, com carinho, com respeito, para não ferir as pessoas que tiveram uma vida toda envolvida na idolatria, envolvida nas superstições, né? Porque não são poucas pessoas, nós que recebemos a Cristo na nossa vida, no andar da nossa caminhada, amados, acreditávamos em tantas coisas de primeiro. Talvez você que me ouve agora não é de uma geração que olha para a lua e diz que São Jorge está dentro da lua, né, em cima de um cavalo com a lança no pescoço, no peito de um dragão. Se ele está lá até hoje, vou te falar uma coisa, só pode ser uma estátua, né? Porque ficar nessa posição desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, vou te dizer uma coisa, mas acreditávamos, tem gente que até hoje que está me ouvindo que acredita nisso, que às vezes fica admirando a lua e tentando descobrir lá dentro o que seria aquele vulto que vê lá dentro. Ainda hoje, pessoas que estão na igreja evangélica, que fazem menção da palavra de Deus, ainda acreditam em algumas superstições. Gato preto na sexta-feira, passar debaixo da escada, misericórdia, né? Mas então você imagina que Paulo está falando para eles, e o que mais me chamou a atenção aqui, que eu quero falar para você nesse momento, é quando Paulo está observando Atenas e a quantidade de demônios que estava naquele país. Como que aquele povo estava entregue à idolatria, às superstições. O espírito de Paulo se removia dentro dele. Meus queridos, não é possível um homem de Deus e uma mulher de Deus se sentir bem no meio de paganismo, no meio das coisas erradas, porque o santo e o profano não podem andar junto, não tem como.
Não é possível nós, servo de Deus, estarmos no lugar onde as abominações acontecem, a promiscuidade acontece, a gente achar que tudo é normal. Não pode. Por isso, o que me chamou a atenção foi isso. Paulo vê um altar vazio. E esse altar eles adoravam sem saber o que era. E Paulo prega para ele dizendo que esse Deus que fez os céus e a terra, tudo quanto há de um homem, toda a geração dos homens, esse Deus que construiu a terra, era esse Deus que não habitava em templos feitos por mão de homens. Porque não havia templo que pode comportar esse Deus, né? E Paulo está falando agora sobre a grandiosidade desse Deus. E falou para ele, esse altar vazio é o Deus que eu estou mostrando para vocês, que não se pode ver com os olhos humanos, não pode tocar, e ele não habita em templos feitos pela mão de homem. Deus preparou o cenário para Paulo. Parecia que quando disseram para Paulo, Paulo, em outra época nós vamos ouvir falar sobre esse negócio de ressurreição e de arrependimento. Por quê? Hoje, meu amado, quando nós olhamos hoje para os grandes países, aonde as igrejas evangélicas perderam terreno, nós sabemos muito bem que existem países, existem nações, em que não aceitam falar de pecado lá dentro. As igrejas evangélicas perderam terreno, por quê? Porque um pastor de juízo, um pastor consciente, ele jamais vai querer pregar aguinha com açúcar para os outros. Ele jamais vai querer engolir que as promiscuidades, os adultérios, prostituições, né? Que os relacionamentos vergonhosos, que eles podem ser aceitos. E o que acontece? Nós sabemos de histórias que há nações, países que não aceitam o evangelho. Alguns lugares, né, as abominações, os pecados chegaram em nível tão alto que pregadores resolveram então fechar as portas. A história de lugares onde havia igrejas que ocupavam um quarteirão inteiro. E hoje não tem mais igreja ali. Hoje ele tem uma rede de boates de prostituição. Porque chegou num ponto que aqueles homens não tinham mais condições de pregar. Porque se pregar contra o pecado, a pessoa sai da igreja. O diabo, ele tem feito isso em muitos lugares. Então Paulo, ele não sentiu bem em Atenas. Não é possível nós estarmos no lugar onde tantas coisas erradas acontecendo ao mesmo tempo e a gente achar que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, que está tudo bem. E não está. Não está. A gente tem visto o pecado crescer de tal maneira. As abominações crescer de tal maneira. A iniquidade crescer de tal maneira. Que o nosso coração não pode estar tranquilo. Que a nossa alma não pode estar tranquila. Paulo em Atenas, um lugar onde se levantaram grandes pensadores, né? Como aqui, graças a Deus, quando Paulo ele é impedido de continuar o seu discurso, algumas pessoas como Damares e como Dionísio e como tantas outras pessoas chegaram até Paulo e receberam Jesus. Receberam a palavra. Se interessaram, se aprofundaram, entregaram sua vida para Deus. Paulo estava onde? Em Atenas. Era uma cidade inteira contra ele. Mas ele ganhou almas lá dentro. Porque Deus sempre prepara o terreno para nós. Aquele altar consagrado ao Deus desconhecido, Paulo disse, é esse Deus que vocês não conhecem que eu quero pregar para vocês. Porque eu vi os altares de vocês. E eu vi como vocês são supersticiosos. Paulo não disse, eu vi como que vocês são usados na fé. Não, eu vi como vocês são supersticiosos e também vi um altar ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero pregar para vocês. Eu quero dizer para você, neste momento, que
Há muitas pessoas, amados, que estão hoje ainda dentro da igreja, mas não conhece o verdadeiro Deus até o dia de hoje. Não conhece Jesus, não faz verdadeiramente menção do nome de Jesus, da fé, do amor, do preço que ele pagou, porque quando nós nos damos a conhecer a Cristo, a gente vai se libertando, se aproximando dele cada vez mais. Amados, se agarre com Jesus, se agarre com Cristo, porque sempre o Senhor vai ter um altar vazio a um Deus que a pessoa não conhece, um Deus consagrado, um altar consagrado a um Deus que a pessoa não conhece. É sobre esse Deus que nós temos que pregar para essas pessoas. Eu quero dizer para você, por mais que você ame sua família, por mais que você ame seus parentes, você não pode, como servo de Deus, como um cristão evangélico, você não pode viver bem no meio das coisas erradas. Você não pode estar com seu coração tranquilo no meio das coisas erradas. Você não pode simplesmente aceitar as coisas erradas na tua vida. Por isso eu quero pedir a você, em nome de Jesus, não deixe de pregar a palavra. Tem gente que fala assim: pastor, eu trabalho em tal lugar, eu não tenho como pregar a palavra, porque eles zombam de mim. Meu querido, sempre vai haver um momento que Deus vai preparar para você pregar sobre Jesus. Só não deixe de pregar. Eu quero dizer para você, você não pode sentir bem com as coisas que não agradam a Jesus. Se o carnaval não agrada a Jesus, você não pode sentir bem com o carnaval. Se as festas mundanas não agradam a Jesus, você não pode sentir bem com isso. Se as pessoas que adoram falar palavrões, se adoram escarnecer do nome de Jesus, você não pode sentir bem com essas pessoas. Se blasfemar, se ficar se levantando, escarnecendo da obra de Deus, não faz bem para Cristo, não pode fazer bem para você também. Não pode. Por isso, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus não pode fazer bem para você. Meus amados, por que o mundo está atravessando esse momento difícil que está atravessando? Porque eu vou dizer para você, sem medo de errar, até mesmo algumas igrejas, o homem achou que ele ficou tão inteligente, que ele ficou tão dotado de sabedoria, que ele começou a praticar as coisas que o mundo pratica. Que ele começou a levar para dentro da igreja as coisas que o mundo faz. Talvez para agradar uma meia dúzia de pessoas, ele acabou levando idolatria para dentro da igreja. Ele ensinou as pessoas a não adorar os santos pagãos da igreja romana, de outras seitas, mas ele acabou levando outras coisas para dentro da igreja. E existem homens que são chamados de Deus, que não vigia, que até eles mesmos passam a ser alvo de idolatria. Porque quando nós exaltamos um homem e não exaltamos a Deus, você está adorando o homem, está idolatrando o homem. Então você tome muito cuidado, porque você não pode colocar mais no teu coração um artista de televisão, você não pode colocar mais um artista de telenovela, você não pode colocar mais os programas que várias emissoras de televisão mostram, onde pornografia visual, pornografia está estampada na tela da televisão, na sua casa. Você não pode trocar a casa de Deus por futebol. Você não pode trocar as coisas de Deus por uma festa. Não pode. Por isso hoje eu quero dizer para você, se o seu espírito não tiver se movendo, comovendo com essas coisas, está errado. Está errado. E ande ligado, vigilante. Para quê, pastor? Para você poder falar da volta de Cristo, da ressurreição de Jesus, para você poder falar das coisas maravilhosas que o Senhor tem para poder fazer na sua vida. E eu tenho certeza que Deus abençoará muito você e toda a sua casa. Se você crer, abençoará muito a sua casa, muito a sua família. Nesta noite, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida.
E eu quero pedir a Deus que Deus abençoe muito. Eu quero entregar nas mãos de Deus essa noite a vida da nossa irmã Eliane, do Eugenil Guilherme. Que Deus abençoe muito a cada dia, em nome de Jesus. Eu quero também mandar um abraço, né, para a Kátia Regina, para o Alan William. Que Deus venha abençoar de uma forma muito especial a cada dia a vida, né, da nossa irmã Magna. Que Deus abençoe rica e poderosamente. Um abraço muito grande, né, para Tatiana Correia. Que Deus abençoe a vida do Wilson, a vida da Milena, do Carlos Eduardo. Um abraço muito grande para todos que estão ligados conosco agora. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Eu quero orar com você e dizer para você que às 23h45 estarei de joelho. Para você que estará acordado, eu estarei orando por você e toda a sua família. É momento de oração, é momento de milagres. Eu sei que Deus está entrando na sua casa, já entrou na sua casa, na sua empresa, no seu local de trabalho, com providência divina. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Grande Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor, entregar em tuas mãos esse irmão em Cristo, essa irmã. Esta pessoa, meu Deus, que mora talvez num lote, meu Pai, talvez ali entre familiares, eu quero entregar nas tuas mãos. Eu quero pedir, meu Deus, que a partir desse momento o Senhor abençoa, meu Pai, todas as pessoas que estão ligadas, meu Deus, nessa transmissão, nesse momento. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, ó Deus, fortalecer, meu Pai, abrir as comportas do céu para que teus filhos possam ministrar a tua palavra, levar a tua palavra a todo aquele que precisa, necessita, meu Pai, de um bálsamo. Que o Senhor, meu Pai, levanta pregadores, meu Pai, mensageiros da tua palavra, que não, Senhor, se envergonha em ministrar dentro dos ônibus, dentro, meu Pai eterno, dos metrôs, meu Pai, dentro, Senhor, dos shoppings, meu Pai, nas ruas, nas praças, meu Pai. Ah, Senhor, homens, ó Deus eterno, que dentro do supermercado possa abrir a sua boca e falar da grandeza do Senhor sem medo. Senhor, meu Deus, eu quero pedir, o Senhor levanta uma geração de jovens, uma geração, meu Pai, de adolescentes, uma geração de crianças, meu Pai, profetas, profetisas do Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha levantar o ânimo desse homem, desta mulher, que depois de passar tanto tempo, Senhor, na tua presença, se tornaram como Eli, meu Pai, obesos, ó Deus eterno, amordaçados, ó Deus, entregaram, Senhor, na mão de outras pessoas o seu ministério, e hoje esta pessoa está desviado dentro da igreja, talvez, meu Pai, com uma carteira de pastor no bolso, uma carteira de diácono, de missionário, uma carteira de obreiro, meu Pai, e esta pessoa simplesmente está morta, essa pessoa está desanimada, essa pessoa está desmotivada. Eu quero entregar na tua mão e peço, meu Deus, que nesse momento o Senhor levanta esse homem, meu Pai, Senhor, com azeite sobre a sua cabeça, para poder falar da tua grandeza, do teu poder, meu Pai, para dar frutos para ti, em nome de Jesus. E eu repreendo, meu Pai, nessa noite, todo espírito, meu Pai, de desânimo. Que o Senhor possa abençoar, fortalecer, meu Deus, tudo que o diabo tem plantado no ouvido de algumas pessoas, dizendo que você não pode, dizendo que você não vai, que o Senhor opera os seus sinais e maravilhas, ó Pai. Levanta essa pessoa, Deus. Eu quero entregar a Cidinha, meu Pai, do Gonzaga. Entrego o Gonzaga nas tuas mãos, taxista. A Lavínia, a Daniele, meu Pai, o Arthur, Senhor. Eu entrego, meu Pai, o Nicolas em tuas mãos, Pai. Eu entrego cada vida que está agora ligado conosco, nos acompanhando, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. E só você que crê no poder de Deus, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus possa levantar esse Eli, que Deus possa levantar este homem, esta mulher. Deus, que o Senhor toca na vida do Nelly, Pai, que é pai da nossa irmã Selma. Abençoa a vida dele, opera sinais nessa noite.
Eu quero entregar em tuas mãos este homem, esta mulher, que já foi, meu Pai, uma labareda de fogo, mas hoje está apenas um tição fumegante, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha avivar, aquecer, incendiar esta vida novamente, no nome de Jesus de Nazaré. E só você que crê em milagres, diga amém. Diga graças a Deus. Amados, eu vou falar uma coisa muito pessoal para você. Você não sabe como que o meu coração tem ficado, fica. Quando eu vejo homens e mulheres de Deus, idólatras, idolatrados, que pegam honra para si, ao invés de lançá-la para Jesus. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Quem ressuscitou o terceiro dia foi Jesus. Está preparando lugar para nós. Não aceite honra de homem. Porque o homem, quando honra, ele destrói o ser humano. Mas quando Deus honra, ele te levanta, te exalta, escreve seu nome com os grandes da terra. Que Deus te abençoe nessa noite. E não esqueça, às 23h45 estarei de joelho para você que ainda estiver acordado. Vai dormir, dorme com Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. E olha, não esqueça de deixar seu like, compartilhar essa mensagem com pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. E com certeza você vai estar ajudando alguém a ficar de pé, a se converter de verdade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Para quem vai ficar comigo até as 23h45, daqui a pouquinho estaremos ligados junto de novo no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque operando Deus, ninguém impede o seu milagre de acontecer. Não, ninguém impede o seu milagre de acontecer. Um abraço para Juliane, que Deus abençoe Juliane poderosamente. Que Deus abençoe muito a todos que esteve comigo até agora. Eugenil Guilherme, que Deus possa abençoar grandiosamente a cada dia. Um abraço grande, né, para Sandra Duarte, que Deus abençoe poderosamente. E para você que está precisando de um milagre, receba a sua bênção. Você é mais que vencedor. Jesus é contigo. Uma boa noite, em nome de Jesus.